Olá, nos próximos 3 vídeos nós vamos explorar bastante o uso de matrizes no R, tá? Mas antes de falar em matrizes, eu gostaria de falar de uma parte mais técnica do R, né, que é o conceito de atributos de um objeto no R. Ele é um conceito que vai ajudar a gente a entender como o R trabalha com matrizes, tá? Então, nessa aula de hoje eu começo falando de atributos, depois passo a falar de matrizes, não encerro o assunto e vou encerrar, tá, nas próximas 2 aulas, tá? Então nós vamos ter 3 vídeos tratando do tema matrizes. Mas vamos começar então falando do tema atributos. Além de armazenar dados, um objeto ele também pode conter aquilo que nós chamamos de atributos. Atributos são, digamos assim, qualificadores do objeto, né? São informações sobre o objeto. Então, o objeto em si, como um recipiente de informações, ele contém informações e ele pode ter, digamos assim, uma série de rótulos que qualificam esse objeto. Essas informações elas vão ter uma forma semelhante, né, a como a gente define o próprio objeto, né? Quando a gente define um objeto, o que a gente dá a ele? Um nome e atribui algum tipo de informação a esse nome, né? Então, quando a gente cria um vetor, a gente dá o nome do vetor e atribui a esse vetor valores que podem ser numéricos, textuais, conforme o tipo do vetor, né? Num atributo vai ser a mesma coisa, eu vou dar um nome para o atributo e vou atribuir algum tipo de valor para esse atributo. Esse tipo de valor que eu vou atribuir para esse atributo pode ser qualquer coisa, pode ser uma lista, pode ser um vetor, tá? Então a gente tem muita liberdade para criar os atributos, mas a gente precisa tomar um cuidado que alguns atributos têm um significado especial para o R, né? O R ele olha esses atributos e começa a tratar o nosso objeto de uma maneira especial, tá? E então vamos dar um exemplo para exemplificar. Vamos voltar, tá? Aquele exemplo que a gente tem trabalhado aula após aula, né? Que são dos alunos do professor Epaminondas. Na última sessão eu criei um objeto chamado turma A, né, que continha as notas, os nomes dos alunos do Epaminondas e salvei esse objeto, né? Era um objeto do tipo list, tá? Eu vou recuperar esse objeto, né? Então antes de recuperar, deixa eu só configurar o R para trabalhar no diretório no qual eu havia salvado esse objeto, né? Então vocês podem ver aqui, eu dei o comando setwd, né? Set working directory, né? Ou configure o diretório de trabalho com o endereço do meu diretório de trabalho aqui para o R olhar para esse diretório de trabalho, tá? Vocês podem fazer isso emitindo o comando, né? Pode ser no console ou no script mandando o comando para o console, tá? E se vocês estiverem no RStudio ou no Artboard, vocês podem usar o menu. Vocês já sabem disso, né? Mas só revendo, se vocês estiverem no Artboard, vocês em Workspace e Set Working Directory, né? Daí ele vai abrir uma janela com onde você pode no File Manager configurar o diretório de trabalho. E se vocês estiverem no RStudio, né, vocês vão no menu Session e Set Working Directory novamente, né? Daí você tem uma série de opções para configurar também o diretório de trabalho de uma maneira mais amigável. Pois bem, então assumindo que vocês já configuraram o diretório de trabalho, né, e configuraram no diretório que vocês haviam salvo, né, aquele objeto lista com as informações da turma A, tá? O que a gente pode fazer agora, né, é dar informação para carregar loads, né, e a gente dá o nome do arquivo, tá? E a gente já está, né, no diretório de trabalho, portanto eu não preciso dar o caminho do arquivo, ele já está no diretório que a gente está trabalhando. Então o nome do nosso arquivo era turmaa.r, né? Então eu vou pedir para ele carregar esse arquivo, tá? Mandei o comando e vocês veem, né, que aqui no nosso gerenciador de objetos apareceu aqui o objeto turma A, né? Bom, eu quero falar sobre atributos e vou falar sobre os atributos desse objeto. Esse objeto já tem um atributo que a gente já atribuiu a ele um atributo sem saber que a gente estava fazendo exatamente isso, né? Então como que eu faço, né, para verificar os atributos, para listar os atributos de um objeto, tá? Eu uso o comando attributes, tá? Ou atributos em inglês, né, tá ok?
E o argumento desse comando simplesmente, né, é o objeto que eu quero, né, do qual eu quero listar os atributos. Então, se eu dou esse comando, tá, ele vai e vai listar os attributes. E vejam que tem um atributo aqui, que é o atributo names, né? Quando a gente tem um nome para cada elemento da lista turma A, tá certo? Para cada componente dessa lista, o que o R fez foi criar um atributo, né? Associado à turma A. Eu fiz uma qualificação à turma A, tá? E esse é um daqueles atributos que eu falei para vocês que tem um significado especial, né? Se eu dou um atributo names para um objeto, tá? O R vai entender que eu estou nomeando, né, os componentes desse objeto, dando um nome para cada um dos componentes desse objeto. Notem que quando eu chamo, né, os atributos de uma turma usando a função attributes, o R gera, né, um objeto do tipo lista, né? Se vocês quiserem checar isso, a gente pode pedir, né, qual que é o tipo, né, do objeto que resulta, né, da função attributes turma A, né? Então, quando eu dou esse comando, ele diz, ó, é um objeto do tipo lista, tá? Essa lista aqui só contém, né, um elemento, né? Só contém o elemento nomes, tá? E eu posso ter objetos que não têm atributos algum. Por exemplo, se eu crio um vetor, tá? Por exemplo, uma sequência de 1 a 10, o R criou um vetor, que é um vetor do tipo double, né? Se eu pedir os attributes desse vetor, tá? Ele vai retornar, tá? Null, né? Ou seja, dizendo que não tem atributo algum, tá? Então, um objeto sem attributes, né? Sem atributos, tá? Os atributos dele, de fato, é uma lista vazia, é um objeto do tipo null. Agora, imaginem que eu quisesse salvar junto com a lista turma A, né? Eu quisesse salvar, tá, uma informação sobre a data em que a informação contida nessa lista foi gerada, né? Por exemplo, então o que eu posso fazer? Eu posso criar um novo atributo, tá? Cujo nome eu vou tirar do chapéu, por exemplo, o nome pode ser modificado em, tá? E vou atribuir, tá, uma data a esse atributo, a data em que, né, a alteração foi gerada, tá? E como eu posso fazer isso? Bom, eu tenho algumas maneiras de fazer isso, tá? Eu vou começar pela maneira menos recomendável, tá? E depois pelas maneiras que são as mais recomendáveis, tá? Então, imagine que eu quisesse, então, modificar, tá, a nossa turma A, eu quisesse colocar uma data em que ela foi modificada, tá? A primeira coisa que eu posso fazer é simplesmente redefinir todos os atributos do objeto turma A. Como que eu faço isso? Eu chamo a função atributo, tá? E combino essa função com o operador de atribuição. Então eu vou atribuir alguma coisa aos atributos da turma A. Mas quando o R olha isso, ele faz o seguinte, ele vai apagar o que existe de atributos da turma A e vai substituir a lista de atributos pela lista que eu vou informar à direita, né, desse operador de atribuição, a setinha voltada aqui para a esquerda, tá? Então, o que eu tenho que colocar do lado direito dessa expressão sempre tem que ser um objeto list, tá? E esse objeto ele vai ter que ter todos os seus componentes com nomes, tá? Nomeados, tá? O nome de cada um desses componentes vai ser o nome de cada atributo que eu vou dar ao objeto turma A. Bom, a primeira coisa, eu não quero perder o atributo names, né? O objeto turma A já tinha um atributo names e eu quero manter esse atributo, né? Que esse atributo names dava, né, o nome de cada componente, né, da lista turma A, tá? Então o que eu vou fazer? Eu não quero perdê-lo e eu vou pedir para ele repetir exatamente o que a gente já tinha como atributo names, né? A gente já viu duas formas de fazer isso, né, de chamar, tá, a lista de nomes, né, de um objeto, né? A primeira forma é simplesmente chamando a função names, né? Se eu der names turma A, tá? Ele vai dar, né, a lista de nomes que a gente atribuiu à turma A. E a segunda forma que a gente viu agora há pouco, né, é chamar, tá, a função attributes com o argumento, né, que é o nosso vetor, tá certo? E indexar, né? A gente sabe que essa função vai retornar uma lista, tá? Indexar, tá? Com o nome names, né, que é o nome do primeiro e único atributo, de fato, né, da lista de atributos da turma A. Tá?
ele vai retornar, né, os nossos names, tá? Então eu vou colocar aqui, assim, eu vou colocar aqui para ele repetir, né, exatamente, tá, os atributos da turma A, cifrão names, tá? Eu poderia ter colocado isso aqui ou simplesmente colocado names turma A. Os dois comandos dão o mesmo resultado, como a gente acabou de ver, né? E agora eu vou colocar o novo atributo que eu quero criar agora, né? O atributo modificado em, né? E esse atributo eu vou querer colocar, digamos, a data de hoje. Bom, o Epaminondas não alterou a última vez essas informações hoje, ele só está alterando, né, os metadados, né? Então vamos supor que ele tenha modificado essas informações 2 dias atrás, tá? Bom, para achar a data de hoje, existe um comando do R que é o sys.date, tá? Eu chamo essa função, abre e fecha parênteses, sem argumento algum. Quando eu faço isso, ele dá a data de hoje. Embora ele imprima a data de hoje, eu vou chamar ela aqui no console só para vocês verem, sys.date. Ele imprime a data de hoje. Embora ele imprima a data de hoje, né, na forma de um texto, parece que o objeto é character, né, de fato, o objeto date ele é um objeto do tipo double, que é tratado de uma maneira diferente. A gente já vai ver porque ele é tratado de uma maneira diferente, né, mas por hora, tá? Se eu subtrair, por exemplo, desse objeto, tá, um número inteiro, ele vai subtrair tantos dias desse objeto. Então, se eu pegar sysdate menos 3, vamos supor que o Epaminondas tenha atualizado essa base de dados 3 dias atrás, tá? Ele vai retornar, tá, essa data de 3 dias atrás. Antes de prosseguir, quando eu dei o comando sysdate, tá, ele devolveu a data nesse formato aqui, que é o formato que está configurado no meu sistema operacional. O sistema operacional de vocês pode devolver essa data em um formato diferente, tá? No meu sistema operacional, a data está aparecendo ano, mês, dia, tá? No formato ano, mês, dia. Então eu estou no ano 2020, mês 5 e dia 10, tá? Então se eu pedir agora sysdate menos 3, o que ele vai dar é 2020, mês 5 e dia 7, tá? Então vamos imaginar que seja isso que aconteceu, tá? O Epaminondas, ele alterou, tá, pela última vez os dados efetivamente, né, da turma A, tá? 3 dias atrás. Então eu vou deixar isso, né? Então o que ele vai fazer agora, o R, tá? Ele vai falar o seguinte, olha, o usuário está pedindo para eu criar um objeto list, né, com 2 componentes. O primeiro componente vai se chamar names, tá? E o conteúdo desse primeiro componente, tá, é o conteúdo que eu vejo, né, que está na lista de atributos da turma A, também sob o nome names, tá? Então ele cria esse primeiro componente do objeto list, daí vai criar um segundo componente, tá, que vai se chamar modificado em, tá? Que vai ser a data de hoje menos 3 dias, de 3 dias atrás, tá? Então agora ele criou um objeto list com 2 componentes. O que ele vai fazer? Ele vai, agora depois de criado esse objeto, ele vai apagar os atributos do objeto turma A, tá? E substituir esses atributos pelos componentes deste objeto list que foi gerado. Então ele vai dizer que o turma A agora tem um atributo chamado names, que é igual, né, ao atributo names anterior, porque a gente forçou para ser, né? E tem um outro atributo que é modificado em, tá? Que é a data de hoje menos 3 dias atrás, tá? Então eu vou dar esse comando. Ele aceitou esse comando normalmente, né? Eu vou agora passar para o console, tá? Colocar aqui um comando. Se eu pedir pro R, né, simplesmente listar para mim os argumentos, os atributos, né, do objeto turma A, tá? Agora ele vai retornar para a gente 2 listas, tá? A primeira lista, tá? 2 objetos, né? O primeiro objeto, tá? O objeto names, que de fato é um vetor do tipo character, né, que tem o nome de cada um dos componentes do objeto turma A, tá certo? E o segundo objeto que ele vai retornar é um objeto cujo nome é modificado em, tá? Que de novo, que aqui é um vetor do tipo do tipo data, tá? Que está armazenando datas. A gente ainda vai falar sobre armazenamento de datas, tá? Mas que está retornando a data de 3 dias atrás, tá? Então fizemos isso bonitinho. Tá.
Agora imagine que a gente pode perguntar assim, mas será que não tem um jeito mais inteligente de fazer isso, né? Aqui eu fiz uma coisa que não fazia muito sentido, né? Eu quero só dar um novo atributo para o objeto de uma A, né? O que eu fiz, eu tive que redefinir todos os atributos, tá? Então todo essa primeira parte do comando aqui, né? Esse primeiro argumento, né, do meu comando list, tá? É simplesmente pedindo para o R, ó, não mexa no atributo names, né? E como eu sei que ele vai mexer, que ele vai destruir, eu falo, então pegue ele antes, guarde aqui, para depois armazená-lo de novo, né, como um dos atributos da turma A. Isso não parece fazer muito sentido. Será que não tem um jeito de eu criar um novo atributo sem ter que redefinir os atributos já existentes? E evidentemente, né, a pergunta que eu fiz é quase retórica, ela já sugere que a resposta é positiva. E de fato a gente tem duas formas, pelo menos, de fazer isso, tá? E para muitos atributos, para aqueles atributos que o R conhece, né, a gente teria uma terceira forma também, tá? Então, a primeira forma, tá? Eu posso, então vamos supor agora que eu queira colocar mais um atributo, tá? Para tomar, tá? Eu quero dizer o seguinte, tá? Qual que é o status, né? Das informações aqui contidas, tá? Esse status é definitivo, né? Essas informações já foram revisadas, o Epaminondas não vai mais rever nenhuma nota, etc, tá? Ou ele é a primeira versão, né? Enfim, ele está passível de revisão, enfim, a gente pode dar qualquer qualificação de status aqui, tá? Então o que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte, olha, lembre-se que o comando attributes, né, ele retornava uma lista de atributos, tá? E o que eu posso fazer é indexar essa lista, tá, por um nome que eu ainda não defini, tá? Attributes status, por exemplo, tá? E atribuir alguma coisa só para esse attributes status, tá? Então eu vou falar assim, eu posso colocar aqui em revisão. Então os dados que o Epaminondas, né, havia armazenado na lista de notas deles ainda estão em revisão, tá? O que o R vai fazer? Então vou mandar esse comando, o R aceitou, né? Feliz da vida esse comando, tá? E se eu pedir agora para ele, né, descrever os atributos da turma A, tá? Ele fala, ó, agora ele vai dar 3 atributos, né? O primeiro atributo são names, que são os nomes dos componentes da turma A. O segundo modificado em e o último status, tá? Então, perfeito, né? Funcionou perfeitamente. Eu posso usar esse tipo de comando também para modificar, tá, os atributos, tá? Se eu quiser, por exemplo, modificar tá, o atributo modificado em, tá? O Epaminondas se lembrou, não foi há 3 dias que eu fiz a última modificação, foi há 2 dias, tá? Então o que eu posso fazer novamente, né, é chamar a lista de atributos, indexar pelo atributo exclusivamente que eu quero modificar, tá? E dar a nova informação. Por exemplo, eu quero que seja a data eu falei de 2 dias atrás que seja, tá? Então, se antes estava o dia 7 de maio, agora deve passar a ser o dia 8 de maio, né? Vamos mandar esse comando, tá? E vamos chamar de novo aqui só no console, tá? Os atributos da turma A, tá? E aqui aconteceu exatamente o que a gente previa, né? O atributo modificado em, né? Ele foi, né? Modificado. Antes estava dia 7 de maio, agora é 8 de maio, ok? Bem, mas de fato tem um jeito ainda mais simples de eu fazer isso, né? Ou mais usual de se fazer isso que eu acabei de fazer, tá? Que é a nossa opção 2 aqui, né? Isso que eu acabei de fazer é usando, tá, o que eu coloquei aqui nos meus comentários como a primeira opção, né, de modificação de um atributo, tá? O R ele tem uma função que é attr, tá? Só as primeiras letras da palavra attributes, que serve exatamente, né, para modificar atributos, um único atributo pré-existente, né, ou para criar, né, um novo atributo, tá? E como que essa função funciona? Bom, o primeiro argumento é o objeto, né, ao qual eu quero
atribuir criar um novo atributo, né? Ou modificar um atributo existente. E o segundo argumento é o nome do objeto, tá? Então vamos supor que eu quisesse modificar de novo, tá? O, o atributo modificado em, tá? O Epaminondas está se confundindo com as datas, de fato, não foi 2 dias atrás, mas foi 4 dias atrás, tá? Então eu posso pedir para ele, né, modificar esse atributo, colocar sysdate -4 aqui, tá? Eu gosto de dar um espaço entre os sinais algébricos, para mim, eu fico com a sensação que fica mais legível o texto, né? Isso aqui, mas esse espaço que eu coloquei aqui é opção do freguês, né? Vocês podem dar ou não dar se vocês quiserem, tá? Então, olha só, antes de fazer isso, tá? Eu vou fazer o seguinte: esse comando, tá? attr objeto, nome do atributo, ele pode ser usado para alterar um atributo ou para consultar, né, um atributo individual, tá? Então, se eu disser attr, né, turma A, modificado em, né, tá? E só dá esse comando, tá? Ele vai informar qual que é, né, o valor desse atributo atualmente, tá? 20 de 5 de 2008. Daí o Epaminondas me falou, não foi essa data não, foi há 4 dias atrás. Então eu vou modificar de novo, né? Dei o comando, né, para ele atribuir ao atributo modificado em, né, a data de hoje menos 4 dias, tá? Então se eu chamar agora o modificado em, tá? O R vai retornar, tá? A data de hoje menos 4 dias, tá? Então isso daqui seria, tá, a terceira forma. E finalmente, né, o que acontece é que muitos atributos que na prática a gente vai usar são os atributos que o R ele sabe o que fazer com ele, né? Eles são atributos que vão de alguma maneira sinalizar como o R deve tratar esse objeto, né? Como por exemplo é o caso do atributo names, né? Bom, esses atributos eles têm, tá, a todos eles associados uma função com o mesmo nome, né? Então, a palavra names pode ser uma palavra que é usada para um atributo que o R sabe, reconhece, né, e sabe o que fazer com ele, mas pode ser também uma forma abreviada de chamar o atributo names de um objeto. Então, se eu der o comando names turma A, a gente já viu isso, né? O que o R vai fazer vai ser retornar, tá, os nomes da turma A, tá? Agora, se eu quiser modificar os nomes da turma A, né, os nomes dos objetos da turma A, tá? Eu posso fazer isso, tá? Então, imagine que o Epaminondas falou o seguinte: eu queria que os nomes estivessem todos com a primeira letra em maiúsculo, né? Não tem problema, né? Eu posso chamar names turma A, tá? Agora, com o código de atribuição, reatribuir, né, os nomes que eu quero dar para cada componente da turma A, tá? Então, o primeiro nome eu não quero chamar de nomes em letra minúscula, mas nome com letra maiúscula, tá? O segundo nome, prova 1 com letra maiúscula e assim por diante, né? Prova 2 com letra maiúscula, pesos com letra maiúscula, médias com letra maiúsculas, né? Aprovados. Tá? Lembre, né? Eu comecei aqui um parênteses, então eu posso quebrar a linha, que o R não vai achar estranho essa quebra de linha, ele vai esperar, se tiver uma quebra de linha, ele vai continuar lendo até o parênteses ser fechado, né? Aprovados, reprovados, tá? Antes de continuar, tá? Eu posso quebrar a linha, mas eu tenho que separar os argumentos por vírgula, não havia feito isso, né? Agora fiz, tá? Aprovados, reprovados e reaval, né? Então eu posso mudar, né, os nomes dessa maneira, tá? O R aceita, né? E agora se eu chamar os nomes da turma A, tá? Esses nomes foram modificados para ficar com a letra maiúscula. Bem, o Epaminondas não gostou de dos atributos que a gente criou e ele não gostou pela seguinte razão. Se a gente pede para o R nos mostrar o objeto turma A, né? Se a gente chama a turma A no R, tá? Ele vai imprimir, tá? Todos os componentes
do objeto turma A, né? O nome, a prova 1, as notas da prova 1, as notas da prova 2, os pesos escolhidos para as duas provas, as médias ponderadas, os alunos que foram aprovados, que foram reaprovados, os que ficaram em reaval, tá? E vai mostrar, tá, os dois atributos, modificado em e status. E vamos imaginar que o Epaminondas não quisesse que isso aparecesse, tá? Então vamos primeiro apagar esses atributos aqui, tá? E como que a gente pode, né, eliminar um atributo? Basta a gente associar a ele, tá, o valor new, tá? O valor nulo, né? Então, como eu posso fazer isso? Bom, de duas maneiras, né? Eu posso usar a função attr, né? Então vamos apagar primeiramente o atributo modificado em, tá? E eu uso o nosso operador de atribuição, né? E atribuo o valor new para essa função, tá? Então fiz isso agora, tá? Agora eu vou fazer a mesma coisa com outro atributo que era o status, né? Mas vamos fazer de uma maneira diferente apenas, né? Usando a função attributes, turma A, tá? Indexando, né, pelo nome status, tá? E atribuindo também o valor new, tá? Vou fazer, o resultado vai ser o mesmo, né? Então agora se eu pedir para o R listar, né, os atributos da turma A, do objeto turma A, tá? Ele vai listar apenas o atributo nomes, que é o único que sobrou depois de toda essa confusão, né? Bom, mas daí o Epaminondas ele descobriu o seguinte: tem um atributo, né, que se chama atributo comments, que é um daqueles atributos que o R sabe o que fazer com ele, né? E como ele sabe o que fazer com esse atributo? Se eu guardar alguma coisa no atributo comments, tá? O R não vai mostrar na hora que eu pedir para ele mostrar o objeto. Fica um atributo meio que oculto, né? Ele só vai ser exibido pelo R quando eu chamar efetivamente esse atributo, tá? Então vamos criar esse atributo aqui, tá? Então agora eu vou ter três maneiras de criar esse atributo. Por quê? Porque ele é um daqueles atributos que o R sabe o que fazer com ele, né? A primeira seria usar o comando attributes turma A e indexar esse atributo, né, pelo nome comments, tá? Só que o comments é com dois N's, tá? Então quando eu faço essa indexação, tá, eu posso colocar qualquer coisa aqui. Eu vou escrever, tá, um comentário. Ele é um atributo exatamente reservado para se guardar comentários, né, notas sobre o objeto que tá, ao qual eu estou no qual eu estou guardando esse atributo, tá? Mas como eu vou refazer esse atributo, vamos deixar aqui por hora um comentário, tá? E ele aceita que eu faça isso, né? Se eu pedir agora para ele exibir esse atributo, né? Então eu dou o comando attributes turma, né? Cifrão comments, tá? Ele vai exibir exatamente, né, aqui o texto que a gente acabou de armazenar nele, né? Tá ok? E é isso, né? É claro, eu também podia usar a função attr, né? Para fazer a mesma coisa, né? Só para deixar claro que a gente está mudando esse atributo, né? Eu posso escrever aqui, por exemplo, outro comentário. Tá? E eu dou o comando, ele vai criar o atributo, ele vai de fato redefinir o atributo, né? Se eu chamar esse atributo agora, né, o atributo turma comments, tá? Ele vai agora imprimir outro comentário, porque eu modifiquei, né, esse outro atributo, tá? E uma outra, mas nesse caso aqui, desse atributo, que é um atributo que o A reconhece, eu tenho uma função para criar o atributo, né? Que é a função que tem o mesmo nome do atributo, é a função comments, tá? E essa função vai ter, né, primeiro, ele vai ter por argumento, né, o nome do objeto. Então quando eu chamo essa função sem atribuir nada a ela, tá? Ele simplesmente vai reproduzir, né, o comentário que foi armazenado, né, da turma A, tá? Agora, se eu quiser atribuir alguma coisa a ela, né, a gente pode colocar, né, mais um comentário aqui, né?
novo comentário. Tá? E o Epaminondas ficou muito entusiasmado quando ele percebeu que esse atributo ele não precisa receber necessariamente apenas um texto, ele pode receber uma lista de valores. Então ele decide que no atributo comments ele vai deixar, tá, um vetor, né, que vai ser um vetor do tipo character, tá, cujo o primeiro objeto vai se chamar, o primeiro componente, né, vai se chamar, tá, modificado em, e eu vou usar, né, aquele truque, né, de já dar o nome do componente quando estou definindo o componente, tá? Eu vou pedir para o R, né, ele pegar a data, tá, de hoje, subtrair 4, que a gente estava usando, né, tá ok? E tratar isso aqui como se fosse um objeto do tipo character, tá? Porque o segundo componente, né, é o nosso status, que a gente tem que armazenar na forma de texto, né, que era em revisão. Pedi para ele armazenar isso aqui como comments to A, deu alguma coisa errada aqui. Acho que eu descobri, estava faltando abrir e fechar parênteses na função sysdate, né? Vamos mandar de novo, agora foi, né? Então vamos lá, vamos pedir para ele mostrar, né, o que a gente tem aqui como comentário da turma A, tá? Comments, turma A. E aqui está, né, modificado no dia 6 de maio de 2020 e status em revisão, como a gente queria. Mas agora, se eu chamo, né, o objeto turma A, tá, ele não vai imprimir, né, não vai mostrar, tá, esse comentário. Ele ficou oculto, né? Ele só aparece efetivamente quando eu peço para ele mostrar os comentários associados à turma A. E aqui está uma lista, né, de atributos de objetos que o R permite que você defina usando uma função com o mesmo nome do atributo. Tá? Eu estou vendo que eu deixei de colocar um atributo importante aqui, que é o atributo names, né, que define, né, define os nomes dos componentes do objeto. Então, esses atributos aqui, a maioria deles a gente ainda não viu, né? De fato, a gente viu o atributo comments e o atributo names, tá? Mas a gente vai falar de todos eles, tá? E eles são atributos importantes, né? São atributos que eles vão ser usados para a gente dizer para o R, né, como a gente quer que ele trate alguns objetos, tá? Muitos deles a gente vai usar explicitamente, outros implicitamente. Mas enfim, em todos esses, qualquer um desses nomes de atributos, eles são reservados para o R, vocês não devem usá-los com outra finalidade que não a reservada pelo R. E possivelmente vocês não vão precisar usar qualquer atributo que não seja esses atributos que estejam listados aqui, ou eventuais alguns outros atributos que o R também reconhece que eu deixei passar, não listei aqui, né? Mas, ou seja, usualmente os atributos que a gente vai usar são os atributos que já estão predefinidos na linguagem do R, ok? Bom, sendo uma linguagem basicamente voltada para cálculos estatísticos, ou principalmente voltada para cálculos estatísticos, o R não poderia deixar de prover um amplo arsenal de recursos para a realização de cálculos e de programação envolvendo matrizes. Então vamos falar um pouquinho sobre como o R trata matrizes. Como a gente cria matrizes no R, como há diversas formas, tá? Mas a forma mais direta seria usando o comando matrix, né? Então vamos dar um exemplo. Eu vou criar uma matriz que eu vou chamar de M de matriz, né? Vamos chamar ela de M1, porque a gente vai criar muitas matrizes, tá? E essa matriz aqui, para criar ela, eu vou usar o comando matrix, tá? Esse comando efetivamente é um comando usado para criar uma matriz, tá? E esse comando vai ter, usualmente tem 3 argumentos, tá? Não necessariamente os 3 obrigatórios, tá? O primeiro argumento, ele vem com, seriam os dados que eu quero que essa matriz contenha, tá? Eu vou supor, só para fazer um caso bem simples, que eu queira que ele contenha os números de 1 a 9, né? Então vou
usar essa expressão, que a gente já sabe que cria a sequência numérica de números inteiros de 1 a 9, né? E daí eu posso informar, tá, o número de linhas, tá? Usando, tá, a palavra-chave any-row, né? Number of rows, né? Que vamos fazer uma matriz 3 por 3, tá? E o número de colunas, anycol, tá? Uma matriz 3 por 3 também, tá certo? E eu posso, então, pedir para o R executar esse comando, tá? E ele criou a nossa matriz M1, tá? Então, se eu chamar M1 agora, tá? Vocês vão ver, né? Que eu tenho aqui uma matriz 3 por 3, tá? Com os números de 1 a 9. Então, algumas observações, como vocês podem ver, né? O R, ele preenche os dados da matriz por coluna, tá? Então, ele começa na primeira coluna, tá? Vai preenchendo 1, 2, 3. Eu forneci os números de 1 a 9, né? Ele já preencheu a primeira coluna, por quê? Porque eu informei para o R as dimensões dessa matriz. Tem 3 linhas e 3 colunas, né? Então, ele preencheu, tá, as 3 linhas, tá? Ele vai, as 3 linhas da primeira coluna, acabou a primeira coluna, agora ele passa a preencher, né, as linhas da segunda coluna, acabando a segunda coluna, e finalmente ele preenche as linhas da terceira coluna, tá? Eu poderia ter criado, tá, essa matriz M1, tá, omitindo alguns argumentos. Mas antes disso, né, uma observação, tá? Na verdade, eu poderia ter omitido as palavras anyrow e anycol, simplesmente caso eu informasse, né, o número de colunas e de linhas e de colunas exatamente nessa ordem, tá? Então, se eu tivesse dado o comando, né, M1, tá, igual a matrix 1 a 9, 3,3, tá? Ele aceitaria esse comando, tá? De maneira equivalente, tá? Então ele recriaria a nossa matriz M1, né? Que continuaria sendo a mesma matriz, tá? A segunda coisa, né? Se, tá, o nosso número de o nosso vetor ele preenche toda a matriz, tá? Eu posso informar apenas o número de linhas e o número de colunas, e o R infere o número de linhas ou o número de colunas, né? Então eu poderia ter construído, né, nossa matriz M1, tá, com um comando como, né, esse que eu vou colocar aqui, tá, M1, tá, né, sinal de atribuição, matrix, os números 1 a 9, tá, anyrow igual a 3, tá. Ele aceitaria esse comando, né. De fato, eu poderia fazer mais simples ainda, né, usar matrix 1 a 9, tá? Como, né, a palavra-chave anyrow está na ordem, tá? Colocar 3 aqui, tá? Ele aceitaria esse comando, né? Por quê? Porque esse comando aqui, eu vou mandar esse comando para o R, porque esse comando aqui, né, ver se vocês veem que ele gerou exatamente a mesma matriz, tá? Esse comando aqui, ele é um comando que está dizendo o seguinte, ó, construa uma matriz com os números de 1 a 9 e 3 linhas. Evidentemente o R, ele infere o número de colunas, tá? Se vocês quiserem, vocês podem informar o número de colunas para o R inferir o número de linhas. Então eu poderia também ter criado a matriz M1, né, com o comando, né, M1 igual a 1 a 9, né, tá? O vetor, os números 1 a 9 é uma matriz formada com os componentes dos números inteiros de 1 a 9, né, com o número de colunas igual a 3. Se eu mandar esse comando, ele também aceita criar a matriz M1 e vai criar exatamente a mesma matriz, né? Ou, se vocês quiserem omitir a palavra-chave, vocês podem, mas nesse caso, né, lembrem-se que a ordem dos argumentos é primeiro o número de linhas, depois o número de colunas. Se eu quero omitir palavras-chave, eu preciso respeitar essa ordem. Então, o primeiro argumento eu vou dar a informação 1 a 9, o segundo argumento eu deixo vazio, tá? Então, coloquei vírgula, vírgula. Você pode colocar com um espaço entre as vírgulas ou sem espaço, eu vou colocar o espaço só para aumentar a legibilidade, né? E o terceiro argumento eu coloco o número de colunas. Quando eu mando esse comando, o R aceita esse comando, tá? E também preenche aqui a nossa matriz. O R aceita como argumento da função matriz, tá, um vetor de dados que não necessariamente tem o mesmo tanto de componentes que a nossa matriz, tá?
O que ele vai fazer nesse caso, ele vai pegar esse vetor de dados e vai reciclá-lo até completar essa matriz. Se nessa reciclagem, no último ciclo, ele usar todos os componentes do vetor, ele completa e não emite aviso algum. Tá? Se sobrar algum componente do vetor que no último ciclo não foi utilizado, ou seja, se o número de componentes do vetor não for um divisor inteiro do número de componentes da matriz, ele vai reclamar. Tá? Então vamos lembrar, a gente fez no começo desse vídeo, a gente criou um vetor A, né, que tinha os componentes os números 1 a 10, né, tá ok? Então vamos usar esse vetor aqui para preencher uma matriz de 6 colunas e 5 linhas, tá? Então eu vou criar uma matriz aqui, a nossa matriz M2, tá? Na qual eu vou pedir para o R fazer, né? Vai ser usar o comando matrix, tá? Os dados são os dados que estão no vetor A, tá certo? O número de linhas é 5 e o número de colunas é 6. Tá? Quando eu faço isso, tá? O R ele aceita, né, o nosso comando, vou mandar o comando aqui, tá? E ele criou a nossa matriz M2. Se a gente quiser ver a matriz M2, está aqui, né? Uma matriz, né, com 5 linhas, né, e 6 colunas, todas elas preenchidas, tá? Com os números de 1 a 10. Né? Então, o que ele vai fazer? Ele preenche a primeira coluna, ainda não acabou, né, os números de 1 a 10, ele usou os números de 1 a 5. A segunda coluna ele vai preencher com os números restantes, né, de 6 a 10. Acabou o nosso vetor, ele vai reciclar, começa a preencher a terceira coluna com os números de 1 a 5. Na quarta coluna ele usa os números de 1 a 10 e assim por diante. E se eu quisesse criar agora, tá, uma matriz, digamos, usando, né, o mesmo vetor A, tá certo? Mas essa matriz aqui, ela tivesse 4 linhas e 6 colunas. Tá? Bom, nesse caso aqui eu tenho 24 elementos, né? E ele vai reciclar o vetor A 2 vezes, vai começar a reciclar uma terceira vez e não vai usar todo o vetor A. Então o que ele vai fazer? Eu mando tá? Ele criou a nossa matriz M3, mas mandou uma mensagem de alerta, né? Olha só, o comprimento 10, né, do nosso vetor A não é um submúltiplo ou múltiplo do número de linhas, tá? Ele se considera um submúltiplo do número de linhas. Não deu certo, tá? Então ele não encaixa, né? Ele não está encaixando direito, tá? Na nossa matriz. Então, quando ele não consegue encaixar o nosso vetor na nossa matriz, ele dá uma mensagem de alerta, mas não impede, tá, que ele crie a nossa matriz, tá? Mas dá essa mensagem de alerta porque é muito provável que quando isso aconteça, a gente cometeu algum erro. E na verdade a gente pode até criar uma matriz vazia, tá? Eu posso criar uma matriz M4, tá, que não tenha o argumento de valor, tá? Então eu posso dar o comando matrix, tá? Bom, eu posso deixar o argumento de valor vazio ou simplesmente informar nRow, né, igual a, digamos, uma matriz. Eu quero criar uma matriz 7 por 7 linhas, tá? Por, digamos, 13 colunas, tá? Eu posso mandar o R criar essa matriz, tá? Ele cria essa matriz e essa matriz aqui ela não tem valores, né? Então ele preenche todos os valores, né, com a constante NA, né, que significa not available, que significa, na verdade, é a constante usada para preencher um espaço, né, a ser preenchido, um valor a ser preenchido. E uma pergunta que a gente pode se fazer, então, né, é que tipo de objeto é esse objeto matriz, tá? Então, se eu der a função typeOf, né, que é a função que a gente usa para checar o tipo de um objeto, por exemplo, checar o tipo da matriz M1, tá? A gente vai ter uma surpresa, porque ele me diz que é uma matriz do tipo integer, né? Ele é do tipo integer por quê? Porque quando eu criei, né, o vetor A, tá? Esse vetor aqui, ele era um vetor que era uma sequência de números inteiros de 1 a 9, e se vocês estão lembrados, de 1 a 10, perdão, né? E se vocês estão lembrados, né, essa sequência, quando ele cria essa sequência, ele cria, tá, uma sequência de números do tipo integer, tá? Então, na verdade, a matriz ela está se comportando aqui como se fosse, tá, um vetor integer, né? E se eu colocasse, tá, ao invés no argumento, ao invés de integers, por exemplo, se eu colocasse, tá, uma matriz, vamos criar mais uma matriz aqui, M5, tá? Uma matriz, tá? Vamos supor que seja uma matriz com
9 elementos também, tá? Mas cujos os elementos sejam 9 elementos, tá? Extraídos aleatoriamente, tá? De uma distribuição normal com média 0, distribuição padrão e desvio padrão 1, tá? Então eu posso chamar esses nomes de elementos aleatórios simplesmente dizendo, usando a função rnorm, né? Simplesmente com o argumento do número de elementos que eu quero chamar, né? Então 9 números sorteados aleatoriamente de acordo com uma distribuição normal, média 0, desvio padrão 1, tá? E eu quero fazer uma matriz com 3 linhas e 3 colunas, tá? Eu peço para ele fazer isso, ele faz essa matriz, tá? Essa matriz, bom, a gente pode checar quem é essa matriz aqui, estão aqui os números, né? E qual que é o tipo dessa matriz? Type of, né? M5, tá? Que vocês vão ver, tá? Ele dá um tipo double, é o mesmo tipo do vetor de dados que eu joguei nessa matriz, tá? Vamos criar mais uma matriz, e se eu fizesse uma matriz, será que eu consigo fazer isso, né? Eu consigo fazer uma matriz, tá? M6, tá? Cujos componentes, tá? São os números, são tá? As letras A, B e C, tá? Com 2 linhas e 3 colunas, tá? Eu consigo fazer isso? E ele aceita que eu faça isso, tá? Então, se eu chamar agora a matriz M6, ó, eu fiz agora uma matriz cujos componentes sequer são números, né? Os componentes são variáveis do tipo character, né? E se eu chamar aqui o type of M6, tá? Ele vai retornar aqui, né? Que é o tipo character, né? Então, aparentemente, o tipo de uma matriz é o tipo do vetor, né? Então, se a matriz, tá, é um objeto do tipo vetor, como o R sabe, né, por exemplo, que ele tem que exibir a matriz nesse formato aqui de uma tabela, né, no formato de uma matriz e não no formato de um vetor, né? E vocês já devem estar adivinhando, na verdade, quando a gente cria a matriz, quando a gente cria uma matriz, a gente informa um vetor de valores, tá? E a gente informa, né, implícita ou explicitamente, uma dimensão, né? E essa dimensão, né, a dimensão dessa matriz, quantas linhas e quantas colunas ela tem. E essa informação sobre o número de linhas e de colunas, tá, que vai propiciar que o R, né, trate a matriz como matriz e não como vetor, tá? Essa informação ela é armazenada, você já deve estar adivinhando, né, como um atributo. Então vamos pegar uma matriz qualquer, tá? Vamos pegar a matriz M5, tá? E perguntar quais são os atributos, né, os attributes da matriz M5, tá? Vamos fazer essa consulta, tá? E aqui aparece, né? Olha só, eu tenho agora primeiro, né, a matriz é uma matriz do tipo, perdão, quando eu chamei a função atributos, né, eu chamei aqui a função atributos, tá? E ele diz, olha, tem um atributo que é o atributo dim, que é a abreviação de dimension, né, dimensão, tá? E esse atributo é um vetor, cujo primeiro componente é 3, o segundo componente é 3, né? De fato, o primeiro componente informa o número de linhas, o segundo componente informa o número de colunas, né? Então, de fato, quando eu faço, tá? Quando eu peço para o R criar uma matriz, ele cria um vetor, tá? E atribui a esse vetor, tá, um atributo dim, tá? Eu poderia criar uma matriz, tá, de uma maneira diferente, né, que a gente criou até agora, tá? Vamos criar uma matriz agora, vamos chamar ela de M7, tá? E eu primeiro vou criá-la como um vetor, tá? Por exemplo, eu vou pedir para ele escolher, vamos colocar um vetor aleatório de números, tá? Digamos 12 números, tá? Entre 0, tá, e 10. Tá? Então, isso daqui de acordo com uma distribuição uniforme, né? Então, vê que provavelmente ele vai escolher qualquer número real, né, entre 0 e 10. Tá? Ele faz aqui, criou a nossa matriz. Vocês podem, se vocês quiserem olhar a matriz, ela está aqui. Não é uma matriz, por enquanto é um vetor, né? Por quê? Porque eu preciso atribuir dimensões a essa matriz para ela se tornar efetivamente uma matriz, tá? E uma forma que eu posso fazer isso, tá, é atribuindo, tá, algum valor ao atributo dimension, né, dimensão, tá, do nosso vetor
M7, tá? Bom, eu poderia fazer isso, né, de diversas maneiras, tá? Uma forma seria usando a função attr, se você se lembra, essa função exatamente ela é usada, né, para ou consultar um atributo específico ou atribuir valor a esse atributo específico, tá? Imagine que eu quisesse só consultar tal atributo DIN desse objeto M7, a gente ainda não atribuiu nada a esse atributo, então se eu fizer essa consulta o R vai retornar a palavra new, né, inexistente, tá? Mas agora o que a gente vai fazer é atribuir alguma coisa, né? Criar esse atributo DIN, tá? E esse atributo a gente pode falar, bom, eu criei uma matriz de 12 elementos, então pode ser uma matriz 3x4, por exemplo, né? Ok? Eu dei esse atributo e agora se eu peço para o R exibir M7, tá? Ele vai exibir a nossa matriz, os nossos dados, esses dados aqui, tá? Como se fossem agora uma matriz. Então, o que diferencia, tá, uma matriz de um vetor não é o tipo, tá? Como tipo, né, matrizes e vetores são a mesma coisa, né? Agora, as matrizes elas têm um atributo que os vetores não têm, que é o atributo DIN, né? Esse atributo vai dar as dimensões da matriz e vai fazer com que o R seja capaz de configurar essa matriz, tá? E para vocês verem, tá, que essa matriz M7, né? Ou melhor, vamos pegar a matriz M5 que a gente criou usando o comando matrix, tá? Ainda de certa maneira é um vetor, tá? Lembre-se que a nossa matriz M5 era uma matriz com 9 elementos, né? Eu posso chamar, tá, o quinto elemento dessa matriz, tá? E então deixa eu só exibir de novo a matriz M5 aqui. Quem que é o quinto elemento dessa matriz? Então lembre-se que o R preenche a matriz, né? Colunas a colunas, tá? Então esse daqui é o primeiro elemento, é o da primeira coluna, primeira linha, o segundo elemento, primeira coluna, segunda linha, terceiro elemento, primeira coluna, terceira linha, o quarto elemento, bom, acabou a primeira coluna, segunda coluna, primeira linha, o quinto elemento, segunda coluna, segunda linha. Então se eu pedir para o R retornar o quinto elemento da matriz M5, né, ele deve retornar esse número, menos 0.954122, né, que é exatamente o que ele faz, tá? Então, a matriz continua sendo um vetor, assim, internamente para o R, né? Mas o R organizou esse vetor. Então, o vetor o que é? Uma coleção de dados do mesmo tipo, né? Então, esse vetor M5, essa matriz M5, é uma coleção de números do tipo double, né? Que são aproximações, né, de números reais, tá? Quando eu atribuo a esse vetor o atributo DIN, esse vetor passa a se comportar agora como uma matriz, né? Então o R sabe, bom, eu sei que é um conjunto de dados, mas na hora de mostrar esses dados, por exemplo, eu vou mostrá-los na forma de uma tabela, como a gente mostra as matrizes, né? Dividida em linhas e colunas, tá? Isso significa, tá, que muitas das coisas que a gente faz com vetor, a gente pode continuar fazendo com matrizes. Uma consequência disso é que o R, quando realiza uma operação entre um vetor e uma matriz, e se essa operação for uma operação aplicada a dois vetores, aplicável a dois vetores, como por exemplo as operações de soma, multiplicação, né, divisão, o R vai tratar a matriz como se fosse um vetor, tá? Ela não vai dar nenhum tratamento especial à matriz, porque ela tem os dois componentes, tá? Isso quer dizer que ele vai usar as regras de reciclagem, né? O vetor de menor comprimento vai ser reciclado até, né, que todos, elemento a elemento, né, a operação seja realizada, tá, em todos os componentes do vetor de maior comprimento, né? Então, por exemplo, se a gente pegar a nossa matriz M7, né, que era uma matriz com... Bom, eu vou reproduzi-la aqui só para a gente poder vê-la novamente, tá? Era uma matriz com 12 elementos, tá? E multiplicar ela, tá, por um vetor, digamos, com um vetor de números de 1 a 4, tá? O que o R vai fazer? Ele vai pegar essa matriz aqui, pega o primeiro componente, né, multiplica por 1, o segundo multiplica por 2, o terceiro por 3, o quarto por 4, acabou o vetor de 1 a 4, né? Então o quinto componente da matriz M7 ele vai multiplicar por 1 de novo, o sexto por 2 e assim por diante. Então ele vai reciclando o vetor de 1 a 4, né? Se eu colocar aqui ao invés de 1 a 4, o que acontece? O vetor que tem os números inteiros de 1 a 4,
é um vetor que tem 4 componentes, né? Que é que é um divisor inteiro, né, do número de componentes da nossa matriz M7, que tem 12 componentes. Se eu, ao invés de 4, colocar o número 5 aqui no nosso vetor, né, agora multiplicar nossa matriz M7 por um vetor que tem 5 componentes, o que vai acontecer? O R vai fazer a operação, mas vai emitir uma mensagem, um aviso, né? Olha só, aqui eu tenho 5 componentes e aqui eu tenho 12, tá? Então não tá. E ele fala o seguinte: olha, o objeto mais longo não é um múltiplo do objeto mais curto, tá? Ele não está considerando que um objeto é matriz ou não, tá? Ele só considera que eu usei o objeto matriz quando eu coloquei aqui, quando ele vai imprimir, né? O resultado dessa operação, ele continua mantendo as dimensões da matriz, que é o nosso objeto mais longo. Uma consequência disso é que quando o R realizar uma operação entre um vetor e uma matriz, se essa operação for uma operação aplicável a vetores, ele vai realizar a operação como realizaria se ele estivesse aplicando essa operação a dois vetores, né, desconsiderando o atributo dim. Só que no resultado dessa operação, ele vai aplicar o atributo dim da matriz. Tá? Então, esse resultado tem que ser compatível com as dimensões dessa matriz. Como resultado, o que vai acontecer é o seguinte: se eu estiver, por exemplo, multiplicando uma matriz e um vetor, e o número de componentes do vetor for igual ao número de componentes da matriz, ou for um divisor inteiro do número de componentes da matriz, o R vai realizar essa operação sem se queixar nem um pouquinho. Então, se vocês estão lembrados, a matriz M7 era uma matriz de 12 elementos, né? Vamos mostrar ela aqui, tá? Aqui está, tá aqui, né? A dimensão da nossa matriz M7, ela tem 3 linhas, 4 colunas, portanto, 12 elementos, né? Se eu multiplicar então a matriz M7 por um vetor de 4 elementos, por exemplo, os números inteiros de 1 a 4, tá? O R vai fazer isso sem reclamar, tá? Não reclamou de forma alguma, né? Se eu multiplicar, tá, essa matriz, tá, e o que ele gera, né? O que ele gera uma matriz, tá, com o atributo de dimensões da matriz M7. Então ele preserva o atributo de dimensões, né, da matriz. Se eu estou multiplicando uma matriz por um coluno, por um vetor, ele vai preservar, tá, o atributo de dimensões da matriz, tá, no resultado final. Tá? Primeiro ele gera, tá, esse vetor contendo os números 9, 1, 4, 12, 2, 37, etc, etc. E depois ele arranja esse vetor numa matriz de 3 por 4, que são as dimensões da matriz M7. Se eu multiplicar, tá, agora a matriz M7 por um vetor de 1 a 5, o que ele vai fazer? Ele não vai ter problema em fazer isso, né? A matriz M7 tem 12 componentes, tá? Ele vai multiplicar os 5 primeiros pelos números de 1 a 5, depois a partir do sexto até o 10º pelos números de 6 a 10, né? Depois para o 11º e para o 12º ele vai multiplicar respectivamente por 1 e por 2. Então ele cria um vetor com 12 componentes, tá? E esses 12 componentes ele vai arranjar em uma matriz que vai herdar, né, as dimensões da matriz M7, 3 linhas, 4 colunas. Ele consegue fazer isso, só que ele vai emitir um aviso, como ele emitiria se eu estivesse multiplicando, né, dois vetores, tá, dos quais o mais curto não tem um número de componentes que seja um divisor inteiro do número de componentes do mais longo. Tá? Então eu vou fazer isso, tá? E vocês podem ver, ele criou aqui a matriz que eu queria que ele criasse, mas deu uma mensagem de aviso. Olha só, você fez uma multiplicação, o componente mais curto tem o comprimento do componente mais curto não é um divisor, né, do componente do número de componentes do vetor mais longo, né? Ou como ele diz mais, como ele prefere dizer, né, o número de componentes do vetor mais longo, que é a nossa matriz, tá, não é um múltiplo inteiro do número de componentes do vetor mais curto. Agora, se eu quisesse criar, tá, se eu quisesse que o R multiplicasse, tá, a matriz M7 por algo que tivesse mais do que 12 componentes, por um vetor com mais do que 12 componentes, o que vai acontecer? O R vai falar, não consigo fazer isso, porque ele entende que eu estou pedindo para ele montar uma matriz que tenha as mesmas dimensões da matriz M7 e o resultado do produto entre o vetor
composto pelos números que estão na matriz M7, tá? Vezes um vetor de 15 elementos. Isso quer dizer, para multiplicar um vetor composto pelos números que estão na matriz M7 por um vetor de 15 elementos, ele vai ter que reciclar os números que estão na matriz M7, gerar um vetor de 15 elementos, e esse vetor de 15 elementos ele não consegue encaixar depois no atributo dim, que é o atributo de uma matriz com 3 linhas e 4 colunas, que só cabem 4 componentes. E nesse caso aqui ele vai se recusar a fazer isso e emitir, né, além de uma mensagem de aviso, porque o objeto mais longo não é o múltiplo do objeto mais curto, o número de componentes do objeto mais longo não é um múltiplo, né, do comprimento do objeto mais curto, tá? Mas ele emite a mensagem de erro, olha só. A dimensão, né, de 12, tá, unidades, tá, não é igual, tá, ao comprimento do objeto de 15 unidades. Então, primeiro ele multiplica os dois vetores, tem um objeto de 15 unidades que não cabe numa matriz, tá, com 12 componentes. Tá? E por isso ele fala, não dá para fazer isso, e ele vai reclamar. Se vocês quiserem, né, tratar estritamente a matriz M7, né, desconsiderando o atributo de dimensões da matriz M7 em uma operação como essas, vocês podem usar, tá, um operador do R que chama as-vector, né, como vetor. Então tratem a matriz M7, por exemplo, como vetor, tá? Nesse caso aqui, se eu fizer só isso, ele vai emitir um vetor, né, cujos valores são os componentes da matriz M7, tá? Mas não tem mais as dimensões, ficou tudo em uma linha só, tá? E isso aqui eu posso agora multiplicar, né, por um vetor cujos componentes são os números inteiros de 1 a 15, tá? Ele vai reclamar, ele vai dar a mensagem de aviso, tá aqui, mas ele mostra aqui o resultado desse produto, né? Ele não vai se recusar a fazer isso. E esse comportamento do R, né, de tratar as matrizes e vetores como se fossem a mesma coisa, mas mantendo, né, o atributo de dimensões da matriz, ele é útil para a operação que normalmente a gente faz envolvendo matrizes e vetores, né? Uma delas é quando eu quero multiplicar uma matriz por um escalar, né? Lembre-se que no R eu não tenho um tipo que seja um escalar simples, né? Um escalar vai ser um vetor com um único componente. Então, se eu quero multiplicar uma matriz por um escalar qualquer, né, M7 por 2, tá? Eu posso fazer simplesmente M7 vezes 2, ou 2 vezes M7, e eu vou obter, tá, o resultado que eu obteria, né, da nossa álgebra matricial. Né? O produto de uma matriz por um escalar, tá, é uma matriz cujos componentes são os mesmos componentes da matriz inicial, multiplicado por esse escalar. Né? Tá? E aqui a ordem não vai alterar, né, o resultado, né, como a gente também deveria esperar, tá? Enfim, então a primeira virtude, né, desse fato do R tratar vetores, matrizes como se fossem vetores, é isso, a simplicidade de fazer operações, multiplicações por escalar, tá? A segunda coisa interessante é que muitas vezes o que a gente quer fazer, muitas vezes a gente, quando vai multiplicar uma matriz e um vetor, a nossa intenção é multiplicar a matriz componente, multiplicar cada coluna da matriz componente a componente pelo nosso vetor. Então imagine que eu quisesse multiplicar a nossa matriz M7, tá? Ou para ficar uma coisa mais simples, eu vou criar uma matriz M8 aqui, que vai ser simplesmente uma matriz com o número 1 repetido, tá? Em 3 linhas e 3 colunas, tá? Uma matriz 3 por 3, tá? Faltou, né? Novamente eu estou esquecendo de colocar o comando para gerar a matriz, né? Matrix, né? Agora sim, criei a matriz M8, tá? M8, vocês podem ver, né? Uma matriz composta apenas de números 1s, né? Bem, agora eu posso me perguntar, eu posso querer, não, eu quero que na verdade a primeira coluna dessa matriz seja multiplicada, a primeira linha dessa matriz seja multiplicada por 1, a segunda linha por 2, a terceira linha por 3. Tá? Eu posso obter esse resultado simplesmente multiplicando isso, né, pela sequência de números de 1 a 3. Né? O que ele vai fazer? Ele vai multiplicar uma matriz de 3 linhas, 3 colunas, né, que ele vai interpretar agora como ele está multiplicando por um vetor. A primeira coisa, ele vai transformar isso aqui num vetor de 9 elementos, multiplicar pelos elementos de 1 a 3, então vai multiplicar o primeiro elemento
pelo número 1, o segundo pelo número 2, o terceiro pelo número 3, acabou o vetor, o quarto elemento ele vai multiplicar pelo número 1, o primeiro componente do vetor, o quinto pelo segundo componente do vetor, que é o número 2, e assim por diante, e o resultado é que essa primeira coluna, né, os componentes dessa primeira coluna vão ser multiplicados pelo número 1, 2 e 3, da segunda coluna número 1, 2 e 3 e assim por diante, e eu vou chegar em uma matriz, né, cujos componentes agora são 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 e assim por diante. Tá? E, por vezes esse recurso também vai ser útil para a gente. Agora, imagine que eu queira fazer uma operação, tá, entre duas matrizes, não mais entre dois vetores. Tá? Nesse caso, lembra que as operações, e que seja uma operação daquelas operações que a gente fazia com vetores, soma, multiplicação. Tá? Bom, o R continuará tratando as duas matrizes como se fossem vetores, tá? Mas como ele fez, né, nas operações envolvendo matriz e vetor, ele vai tentar preservar, né, o atributo dim, o atributo de dimensões. Aí a pergunta é, de que matriz ele vai preservar esse atributo? De fato, ele só vai fazer a operação se as duas matrizes tiverem exatamente o mesmo atributo dim, ou seja, as duas matrizes tiverem exatamente o mesmo número de linhas e de colunas. Tá? Senão, ele vai retornar uma mensagem de erro. Para ilustrar isso, né, vamos pegar duas matrizes que das que a gente construiu, que têm exatamente as mesmas dimensões. Né? São as matrizes M1 e a matriz M5. As duas matrizes são matrizes 3 por 3, né? Só revisando. Aqui está a nossa matriz M1, né? Composta pelos números inteiros sequenciais de 1 a 9, tá? E a nossa matriz M5, tá? Era uma matriz de números aleatórios. Né? Então, se eu pedir para o R fazer a multiplicação M1 vezes M5, tá? Ele vai fazer essa multiplicação, mas notem, isso daqui não vai ser aquilo que a gente costuma definir como produto matricial, tá? Vai ser a multiplicação componente a componente das duas matrizes, tá? Então, o primeiro componente vai ser 1 vezes 0,04841181, tá? O que vai ser exatamente esse número aqui, tá? O número que vai estar na segunda linha, primeira coluna, segunda linha, vai ser 2 vezes 0,284, que vai dar 0,416, alguma coisa, tá certo? O terceiro, na terceira linha, primeira coluna, eu vou ter 3 vezes 0,26 e assim por diante, tá? Então eu vou pedir para ele fazer essa operação aqui e vocês vão ver, né, que é exatamente esse o resultado que a gente obtém, tá? Então, o primeiro componente, né, é o resultado, tá, o elemento da primeira linha, primeira coluna da matriz M1 vezes M5 é o produto entre os elementos da primeira linha, primeira coluna da matriz M1 e pelo elemento da primeira linha, primeira coluna da matriz M5, tá? E assim para todas as linhas e colunas. Os elementos são multiplicados um a um. Eu vou falar brevemente para vocês como a gente faz, né, a operação entre duas matrizes, se eu quiser fazer o produto tradicional entre duas matrizes, tá? Mas antes de passar para isso, vou dar mais um exemplo. Eu posso somar, né, as matrizes M1 e M5, e aqui também eu vou ter a soma dos elementos um a um, tá? Podia subtrair, evidentemente, né, essas duas matrizes, vou ter a diferença dos elementos um a um, poderia também dividir, né, os componentes dessas duas matrizes, e teria, né, a divisão dessas matrizes componentes um a um, tá? Agora, o que vai acontecer, né, se eu quiser fazer uma operação, tá, entre duas matrizes que não têm a mesma dimensão? Bom, nesse caso aqui, o R vai acusar um erro, tá? Por quê? Porque ele não sabe que dimensões ele deve preservar, se é de uma matriz ou da outra, tá? Então, se ele, não sabendo isso, ele vai reclamar. Então, por exemplo, se eu pedir para ele somar as matrizes M1 mais a matriz M2, que tem dimensões diferentes, tá? Ele fala, olha, essas matrizes não são conformáveis, tá? Ele está usando um termo aqui que não é matriz, né? Array. Eu já vou falar dos arrays aqui, mas um array, digamos assim, é um conceito de matriz generalizado, tá? É uma generalização do conceito de matriz. Antes de voltarmos a falar de matrizes, deixa eu só comentar uma categoria de objetos que a gente tem no R, né, que tem mais ou menos o mesmo jeito de uma matriz, mas é uma generalização do conceito de matriz
que é o chamado array, tá? Um array, tá? Ele é criado, tá? Da forma mais simples de criar um array é simplesmente através do comando array, tá? Em que eu vou dar uma série de valores, tá? Podem ser numéricos, podem ser do tipo character, podem ser valores lógicos, né? Mas eu vou prover um vetor de valores que devem ser organizados, tá? Em um array. O que é um array? O array é o que a gente pode entender como uma matriz com mais do que duas dimensões, né? Uma matriz multidimensional, né? De fato, eu posso até pensar um array com duas dimensões, ele é exatamente o que a gente entende por uma matriz, tá? E um array com uma dimensão é algo muito similar ao que a gente entende por um vetor. Então, imagine, por exemplo, que eu queira armazenar, tá, os números de 1 a 12, tá? E um array, tá, contendo, tá, três dimensões, tá? Duas linhas, duas colunas e três páginas, né? Por exemplo, né? Então eu vou fazer três tabelas de duas linhas, duas colunas, né? Nas quais eu vou organizar, tá, os componentes de 1 até 12, tá? Vamos armazenar isso daqui em um objeto que a gente pode chamar de A1, tá? De array1, né? E eu dou esse comando, tá? Quando eu peço para o R exibir o array, o que ele vai exibir de fato são três tabelas e no formato 2x2, tá? Então a primeira tabela, né, é a primeira tabela, primeira linha, primeira coluna, segunda linha, segunda coluna. Então, primeiro quadrinho aqui é a primeira tabela, o segundo é a segunda tabela, o terceiro é a terceira tabela. Então vocês podem imaginar isso aqui como uma matriz de três dimensões, né? Se eu empilhar cada uma dessas tabelas uma em cima da outra, né, de fato eu vou ter uma matriz tridimensional. O array pode ser quantas dimensões vocês quiserem, né? Então é um objeto muito flexível e permite que eu organize os dados, né, em mais do que duas dimensões, 3, 4, 5 e assim por diante. Todavia, o uso que a gente faz na prática do array é relativamente limitado, tá? Mas ele vai aparecer como resultado de operações, tá? E por vezes vocês podem achar conveniente, né, empregar esse conceito em alguma programação ou em algum tratamento específico de dados, tá? Eu já volto a falar de array, mas na prática quase tudo que eu vou falar de matriz vai se aplicar também a array, quase tudo que eu vou falar de array também vai se aplicar a uma matriz, tá? Assim, só um comentário, né? Eu poderia criar um array exatamente igual, né, a esse array que eu criei agora, né, fazendo o seguinte: primeiro eu crio um vetor, né, com os 12 componentes, de 1 a 12, tá? E depois atribuo a esse vetor, né, a propriedade dim, né? Então coloco dim A2, tá? Eu atribuo a essa propriedade, tá, as dimensões do nosso array, tá? Eu vou chegar a um array A2 que é exatamente igual ao array A1, tá? Então se eu pedir aqui para ele mostrar o A2, tá, ele vai mostrar de novo, tá, o mesmo, né, a mesma combinação, né, de três tabelas, tá? Que são as tabelas que eu obtenho, né, preenchendo essas três tabelas com os números de 1 a 12, né, começando com a tabela 1, 1, 2, 3, 4, na segunda tabela 5, 6, 7, 8, na terceira tabela 9, 10, 11 e 12, tá? As regras de reciclagem, né, se eu informar um número menor de componentes como dados para o array do que o número de componentes que o array tem, o R vai reciclar esses componentes, tá? Os arrays podem ser somados, né, um ao outro, e o R vai somar esses arrays componente a componente. Eles podem ser somados com vetor, ele vai somar componente a componente, reciclando o vetor caso seja necessário, preservando, né, o atributo dim do array e assim por diante, tá? Mas como eu ia falando para vocês, tá, a gente não trabalha muito, quer dizer, pelo menos eu não costumo trabalhar muito, tá, com objetos array, tá? E novamente, né, um array, tá, ele vai ser um objeto do tipo do dado que ele tem. Então, nesse sentido, ele não difere dos vetores, né? O que ele difere é que ele tem essa propriedade, esse atributo dim, que faz com que o R trate ele de uma maneira um pouco diferente.